Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a você que nos acompanha do seu lar, do seu trabalho, da onde você estiver, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor dele possa ser nesta hora também sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te convidar a abrirmos nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Aleluia. João 8. Glória a Deus. Vamos considerar a partir do primeiro. Exaltado seja o nosso Deus. Livro de João, capítulo 8. Você que está assistindo essa live, muito obrigado por estar com a gente. Se você puder, compartilhe aí com os teus amigos, na tua linha do tempo. Compartilhe com os teus contatos, nos teus grupos, com os teus irmãos, para que a palavra do Senhor possa alcançar outras vidas em nome de Jesus. Livro de João, capítulo 8, a partir do primeiro, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Somente até aqui. Você que está aqui na igreja pode se assentar em nome de Jesus. E nessa noite eu gostaria de fazermos uma breve reflexão dentro dessa passagem que muito falou o meu coração. Jesus e a mulher adúltera. Se você perceber alguns detalhes dessa passagem bíblica, você vai ver que Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, voltou para o templo, e ele estava ensinando uma parte do povo. E aí, enquanto ele ensinava, escribas, fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Nitidamente, aquele foi pega em flagrante, né? Não se sabe se foi um flagrante esperado ou se foi um flagrante preparado. Está estudando isso agora? Na faculdade a gente estuda isso. Flagrante esperado é quando você põe a câmera e sabe que a pessoa vai cometer o crime. Você só fica esperando. Flagrante esperado. O flagrante preparado é quando se coloca elementos para que a pessoa cometa o crime. O flagrante preparado, ele é considerado nulo, mas o esperado, ele tem o seu valor. E quem é pego no esperado, ele pode ser punido.
E esta mulher, ela foi apanhada em flagrante. A Bíblia não me mostra se foi preparado ou se foi esperado, mas a verdade é que ela foi pega em flagrante. Só que neste crime cometido por essa mulher, porque o adultério era um crime passível de punição, a pena do adultério era apedrejamento, segundo a lei de Moisés. E aí, relembrando o Código Penal de Moisés, né, a lei penal que está inserida lá na lei de Moisés também, está faltando um elemento desse flagrante. Uma mulher só pode ser pega em adultério com pelo menos naquela época, seria mais normal, com um homem. Cadê o homem? Que adultério é esse? Cadê o outro sujeito do ato? Cadê? Não tem. Adulterar sozinha, eu diria que seria um crime impossível de ser cometido. E aí, eles trazem diante de Jesus apenas uma mulher. E aí você começa a entender que, na verdade, eles pretendiam testar Jesus. Na verdade, eles pretendiam colocar Jesus em xeque. Só que Jesus é aquele que lê corações, discerne intenções, sabe o que se passa na mente das pessoas. Ainda que nós estamos falando de um Jesus 100% homem, que esteve andando em nosso meio, ele tem poder. E aí Jesus olha aquela situação, e Jesus tem duas alternativas. Se Jesus fala para não apedrejar, ele seria acusado de estar descumprindo a lei de Moisés, né? Se ele fala assim, não vamos fazer nada com ela, ele seria acusado de descumprir, de infringir a lei em que os escribas e fariseus enquadravam aquela mulher. A outra alternativa de Jesus era dizer, vocês devem apedrejá-la e cumprirem a lei. Só que se Jesus faz isso, ele poderia ser acusado perante os romanos, porque os romanos não autorizavam que os judeus executassem penas, e pena de morte. E aí, você percebe nas entrelinhas, e no versículo 6 fala assim, para que tivessem do que acusar. Sabe aquela situação que você fica sem saída, encurralado? Alguém já se sentiu assim, encurralado numa situação? Tentaram encurralar a Jesus, né? E aí Jesus, ele começa a escrever, o versículo 6 também, na sua parte B, ele vai dizendo assim, Jesus inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. Alguns estudiosos dizem que Jesus escrevia, não podemos afirmar categoricamente que seja isso, mas é uma linha que eu posso acreditar também. Alguns vão dizer que Jesus escrevia os pecados daqueles homens. Outros dizem que Jesus escrevia qualquer coisa meio que ignorando aqueles homens. Não importa para nós se uma coisa ou se outra. Mas percebam vocês que Jesus não deu nenhuma das duas respostas que eles esperavam. E aí Jesus no versículo 7 ele vem com uma resposta que vai intrigar o nosso coração. Como que se os homens insistissem, perguntando-lhe, ele endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Está aqui projetado. Jesus nem mandou cumprir a lei de Moisés, nem mandou descumprir. De um jeito fantástico, genial, que só Jesus poderia fazer, ele falou, tudo bem, quem está sem pecado, pode jogar a primeira pedra. E aí obviamente que nenhum daqueles homens, o próprio flagrante deles já era um flagrante furado, porque eles só trouxeram a mulher para ser apedrejada. Cadê o homem da história?
Será que é amigo deles? Será que é parente deles? Será que é alguém do relacionamento deles e que foi poupado dessa execração pública? Está errado isso. Eles usaram um exemplo errado para tentar pegar Jesus. E Jesus vai dizer: pode jogar pedra quem não tiver pecado. A gente não deve utilizar essa passagem de uma forma isolada, distorcê-la e justificar os pecados das pessoas. Não é isso. A gente não deve pegar essa passagem e se a minha vida está toda torta e distorcida e fora do centro da vontade de Deus, e falar assim: ninguém tem nada a ver com isso, e quem não tem pecado atira a primeira pedra. Não é isso que a palavra de Deus está nos autorizando, né? Isso aqui não é um salvo-conduto para que eu possa pecar. Isso aqui não é uma autorização para que eu possa viver de qualquer jeito. E aí a Bíblia vai dizer que começa dos mais velhos. Está dizendo aqui, no 9: quando eles ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Aleluia. A idade normalmente, ela reduz esse nosso sentimento de querer fazer justiça. O mais velho normalmente é mais experiente. Ele já passou por coisas que o mais novo ainda não passou. Às vezes o mais velho, ele se tocou primeiro pensando assim: peraí, eu também tenho meus tropeços. Eu também faço coisas que desagradam a Deus. Eu também faço coisas que Deus não aprova. E eu estou aqui querendo que essa mulher seja apedrejada. E aí os mais velhos começam a sair, e depois os mais novos vão se tocando da besteira que estavam fazendo. E Jesus vira para ela e fala assim: bota lá para mim no 10. Endireitando-se Jesus, não vendo mais ninguém do que a mulher, ele disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muitas vezes na nossa vida, nós que somos pecadores e falhos, e sujeitos a ter ódio, a ter rancor, a ter raiva, a errar com as pessoas, às vezes dizer uma coisa que não deveria ter sido dita, às vezes tomar uma atitude que não é da vontade de Deus, tomar uma direção que não agrada ao nosso Senhor. Todos nós estamos sujeitos. Se nós nos colocarmos na posição de observar o outro, por vezes a nossa atitude vai ser: quem quer uma pedra? Eu estou com uma aqui de 1 quilo. Quer uma de 2 quilos para machucar mais? Eu tenho uma de 3 quilos aqui também, irmão José. Quer essa que você é mais forte? Para dar uma pedrada? Muitas vezes a gente vai se colocar nessa posição de catar as pedras maiores para fazer mais danos naquele outro. Mas quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece o amor de Jesus, e quando a gente conhece a misericórdia de Jesus, por vezes, no lugar de pegar uma pedra de chumbo, pegar uma de 3 quilos e aprontar para acertar em alguém, nós vamos pensar assim: e como eu tenho agido? Quando Jesus está lá escrevendo na areia e pergunta: aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: ele não está validando o erro da mulher, ele não está dizendo assim: muito bem, continue adulterando. Ele está dizendo assim: a vida cristã é olhar para dentro de nós mesmos. A vida cristã não é eu ser melhor do que o meu irmão, é eu ser melhor do que o meu eu, é eu ser melhor que mim mesmo, que eu mesmo ontem, é eu hoje e amanhã evoluir, crescer, aprimorar e apedrejar as minhas falhas, apedrejar os meus tropeços. Jesus está falando que dentro do evangelho dele, da vontade dele,
cabe muito mais olharmos para nós, olharmos para dentro de nós, e sempre haverá alguma aresta a ser aparada, sempre haverá algo a ser mudado, sempre haverá algo a ser transformado. Então, se eu chegar aqui diante de Deus e falar assim: Senhor, ainda bem que eu não faço isso que meu irmão aqui do meu lado direito faz, não vou falar o nome dele. Ainda bem que eu não faço isso que aquele meu irmão do lado esquerdo faz. Meu irmão aqui do meu lado esquerdo é isso, é aquilo outro. Meu irmão aqui do lado direito é isso, é aquilo outro. Biblicamente a palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha para você nessa noite, olha para você, olha para dentro de você, olha para o seu coração, olha para quem você é diante de Deus, olha para aquilo que você tem feito, olha para aquilo que você não tem feito. Aleluia. E aí, isso vai produzir resultado. Porque se a gente sentar aqui para apanhar umas pedras, e mesmo sem jogar pedra, mas com a nossa língua criticarmos o outro, isso não vai produzir nenhum efeito na vida do outro. Mas se a gente sentar aqui, todo mundo junto, e reconhecer, e tomar uma posição, e tomarmos uma iniciativa de mudança, isso vai produzir resultado na minha vida. E é isso que Jesus está falando. Preocupe-se em produzir um resultado na sua vida. Preocupe-se em produzir um resultado na sua existência. Seja com os outros o que você espera que os outros sejam com você. Seja você um mundo melhor. Seja você uma sociedade melhor. Seja você uma família melhor, um bairro melhor. Está em nós. E às vezes a gente se engana e projeta no outro. E às vezes a gente se engana e projeta no outro. E às vezes a gente se engana e espera uma atitude, uma iniciativa do outro. E Jesus está falando: espere uma atitude, uma iniciativa de você. Nós só temos como mudar nós mesmos pela ação do Espírito Santo. Nós não temos como mudar o outro. Nós não temos como entrar dentro do coração do outro e alterar o seu sistema, reformatar o seu Windows, mexer no seu HD. Não nos assiste. Mas talvez você pense assim: presbítero Felipe, então tá tranquilo para essa mulher, né? Pecou, adulterou, agora pode. Não, agora não pode não. Nunca pôde, continua não podendo. Jesus pergunta para ela assim, eu vou repetir que eu já até li: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele falou assim: nem eu também te condeno. Oba! Olha a palavra aqui de vitória agora. Vai-te, na minha versão, e não peques mais. Jesus está falando: eles não te condenaram, eles não te apedrejaram, eu não te condeno. Só que não para por aí. Vai e não peques mais. Este é o pacto do Evangelho, desse Evangelho que está aqui, que a gente tem anunciado. Essa é a palavra de Deus revelada para a nossa vida e para o nosso coração. Se você tem um coração aberto, se você tem um coração perdoador, se você tem um coração que quer Jesus, você tem o melhor de Jesus. Mas o plano que Ele faz comigo e contigo, com você que está me assistindo, é mudança de vida. O vai e não peque mais, que virou até louvor, né? Aquele louvor: vai e não peques mais. Tirei no tom errado. Veja, isso é a essência do Evangelho. Por isso que eu não posso pegar essa passagem e falar assim: vocês erram também. Se você não erra, pode atirar a primeira pedra. Eu não posso usar isso que virou um ditado popular para validar meus erros. O que eu posso dizer é o seguinte: nós temos uma poupança de misericórdia sobre a nossa vida,
que Deus dá. Nós temos uma cota de misericórdia, de graça, de perdão, de porta aberta, de coração amoroso que Ele nos entrega. Mas Ele diz: vai e não peques mais. Ele está dizendo: eu não te condenei, mas isso não te dá o direito de viver a mesma vida. Então Jesus fala para você que nos assiste, Jesus fala para o meu coração, para o seu coração nesta hora. Por mais que a gente possa ter tropeçado, por mais que a gente possa ter falhado, hoje ainda, nessa semana ainda, nesses dias ainda, Ele é um Deus que faz nova, que restaura todas as coisas. Ele é um Deus que não fica assim: olha, no ano passado no carnaval você me largou. Ele não é esse Deus. Ele não é esse Deus que fala: ó, na pandemia você não assistiu às lives, você fugiu de mim. Ele não é esse Deus. Ele não é esse Deus que fica jogando na nossa cara. Não, Ele fala assim: olha, você quer? Se você quer, eu te abençoo. Se você quer, eu também quero. Se você quer, eu abro a porta para você. Mas é mudança de vida, é um novo pensar, é um novo agir, um novo sentir. Se você estava adulterando, você não vai mais adulterar, porque você encontrou graça. Você encontrou graça. Você encontrou perdão. Você encontrou amor. E talvez a compreensão, o carinho e o amor que essa mulher buscou num relacionamento extraconjugal, talvez esse amor e esse carinho estivessem guardados em Deus. Quantas pessoas buscam em parceiras, em parceiros, em drogas, em prazeres, em jogos, em vícios, algo que só o Senhor pode dar. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia a respeito dos atletas, ele disse assim: eles buscam uma coroa corruptível. Aleluia. Mas Deus tem para nós uma coroa incorruptível. Deus tem para a gente uma coroa que não se estraga, um prêmio que não se dilui, que não se degrada. E muitas vezes você vai ver pessoas gastando suas forças, suas energias, seu tempo, seu dinheiro, com algo que não vai lhe trazer nada em troca, senão vergonha e acusação. E nessa passagem nós percebemos essa mulher encontrando um amor em Jesus. E é esse amor que nós anunciamos. É esse amor que nós buscamos e queremos vivê-lo. Queremos recebê-lo. É essa graça. Você que serve a Deus, você recebe graça nessa noite. Você que não serve, recebe também graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça para pôr em prática. Porque se eu pegar a Bíblia e lê-la de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca mandou eu fazer alguma coisa se ela não fosse possível ser feita. Deus nunca vai botar alguma coisa para eu fazer ou para você fazer que você não consiga fazer. E se nos faltar alguma coisa para que possamos fazer, Ele nos ajudará a fazê-lo. Você se lembra quando Noé foi construir a arca? Deus deu inteligência, Deus deu o projeto, Deus deu condições, e Ele fez. Então, se a palavra de Deus está dizendo: experimenta uma nova vida, experimenta um novo entendimento, experimenta um novo pensamento, experimenta deixar o pecado. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, pessoas que estão nos assistindo, que tem coisas que não conseguem deixar, que não conseguem largar. Jesus diz nessa hora: vai
vai é para prosseguir, vai é para ir em frente, vai é movimento. Deus está com quem vai. E a palavra de Deus nesta hora é vai. Não é fica, é prossegue, é segue em diante. E deixa isso que te atrapalha. Se Ele está mandando nós deixarmos o pecado, aquilo que desagrada a Ele, se Ele está entrando no nosso coração nessa hora e promovendo libertação, se Ele está entrando no nosso coração nessa hora e promovendo transformação, e se Ele está nos dando um comando, uma ordem, é porque Ele vai nos dar a condição de cumpri-la. Para isso, nossa vida deve estar em total submissão ao Espírito Santo. Oh Jesus, eu recebo esse vai nesta noite. Recebe nesta hora esse vai. Recebe força nas suas pernas, recebe força no teu coração, recebe força na tua fé e vai. Mas tem coisas que você vai deixar hoje, senão você não vai. Tem coisas que você vai fazer um pacto com Cristo nessa noite, senão você não vai, porque vão te impedir. Tem bagagens, tem pesos, tem espinhos, ervas daninhas que nos atrapalham. Ele está dizendo: vai, deixa essa bagagem e vai de encontro ao amor dele, e vai de encontro ao chamado dele, vai de encontro ao dom que ele tem para te entregar, vai de encontro a uma nova vida que ele tem para você e para mim. Aleluia. Eu quero orar nesta hora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso, como é maravilhoso o Senhor, ó Pai, que esta presença, que esta doce presença, Deus, seja ministrada no coração daquela que está aqui nesta noite comigo, na nossa equipe de trabalho, ó Deus, daquele que está no seu lar nesta hora, daquele que está na condução, daquele que está no seu trabalho, daquele que está nos acompanhando, fiel a Deus, que ele possa receber, ó Pai, essa palavra de quem vai, de quem não olha para o outro, mas olha para si, de quem não aponta o outro, mas olha para dentro de si, de quem não julga o outro, mas julga a si mesmo. Eu quero interceder nesta hora, Espírito Santo. Eu quero interceder nesta hora, meu Deus. Eu quero interceder nesta hora, meu Pai. Em um nome de Jesus, toma nossas vidas. Não deixa perdermos a essência desse evangelho. Não deixa perdermos a essência dessa visão. Não deixa, Senhor, perdermos essa essência, Pai. Essa essência que vem do Senhor. Toma cada um nesta hora. Nos capacita para que possamos ir. Nos capacita para que possamos prosseguir. Nos enche, ó Pai, da Tua presença, do Teu Espírito. Envia Teus dons. Entrega novos dons para o Teu rebanho, ó Pai, para que possamos viver o novo de Deus nesse lugar. E nos dá força, e nos dá confiança, e nos dá certeza, e dá convicção para esse meu irmão e minha irmã nesta hora, para que ele não possa pecar mais naquilo que tem lhe prendido, naquilo que tem lhe impedido, naquilo que lhe tem travado, naquilo que tem impedido o seu ministério, naquilo que tem impedido a sua unção e o chamado. Eu intercedo nesta hora.
Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Vai e não peques mais. O inimigo te quer condenar com seus pecados, te quer condenar. Vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação, vai, e não peques mais. Vai, e não peques mais. Não peques mais, consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, receba a paz, em nome do Pai. E não peques mais. Aleluia! Glória a Deus. Nem vou tentar de novo, porque eu já fui em 3 notas diferentes. Aleluia. Irmãos, estamos chegando ao final nessa noite em nome de Jesus. Eu gostaria de, quinta-feira nós não vamos ter células, tá? Não vamos ter células, que vai ter uma equipe aqui na igreja. Vai ter uma equipe aqui na igreja trabalhando para a gente tentar finalizar a obra, nossa obra aqui, nossa pintura. Então quinta-feira não tem célula. E aí eu ia passar para sexta-feira, mas me disseram, olha, melhor não, que os shoppings vão abrir, e aí não vai ter assistência, que é dia dos namorados. Então também não vamos passar para sexta, mas eu quero ver esses namorados, tá? Quero ver esses namorados bombando no dia dos namorados. A gente vai dar uma colher de chá para eles, para que eles sejam assim muito criativos, né? Comprem presentes, levem para jantar se o restaurante estiver aberto. Então não vai ter célula na sexta-feira em nome de Jesus também não. Quinta-feira então eu conto com os irmãos que puderem estar aqui com a gente. Eu vou estar aqui junto com os irmãos a partir de 8 da manhã, na quinta-feira é feriado. Nós vamos trabalhar em uma série de coisas para ver se conseguimos no domingo ter culto presencial, tá? Então todos os irmãos, mas eu não sei fazer nada, mas às vezes você já ajuda. Tem algum irmão que sabe, ele te direciona, ele te pede uma ajuda e tal. A gente pega alguma coisa, carrega para lá e para cá. Vai ser bênção em nome de Jesus. Então os irmãos que puderem, que estiverem em casa, nos ajude na quinta-feira. Se nós conseguirmos terminar essa fase de obras na quinta, promovemos uma limpeza na sexta ou no sábado, no domingo a gente reabre. Mas presbítero Felipe, eu vi a notícia que a justiça suspendeu o decreto. Mas a vida muda de minuto a minuto, né? A justiça já fez valer o decreto de novo. A notícia de agora, de hoje. O presidente do Tribunal de Justiça deu efeito novamente aos decretos do governador e do prefeito. Então estão em vigor, a igreja pode abrir no domingo sim. Então vamos tentar, se nós conseguirmos, lá pela sexta-feira a gente vai anunciar e você vai saber aí através da nossa página do Facebook. Então quinta-feira os irmãos estão convidados a estar aqui com a gente para a gente poder encerrar esse trabalho em nome de Jesus. Eu esqueci de falar no domingo, e aí agora eu estou lembrando. Nossa escala de oração está fluindo desde o dia 5, sexta-feira. Muitas pessoas que nem são daqui, pessoas de outros estados, deram um nome através da live, estão participando. Como é que funciona? Se você quiser, você não está participando e quer participar, vamos supor, vai ser assim, você vai me dar o teu nome,
entre 6 da manhã e 3 da manhã, acho que é o último horário. Entre 6 da manhã e 3 da manhã você pode escolher uma hora. E aí dentro dessa hora você pode orar dentro do teu propósito, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, até uma hora, tá bom? Então vamos supor, você escolheu 1h da tarde, só que está uma semana difícil para você, então você faz um propósito com Deus. 1h da tarde você vai orar. Hoje não dá para eu orar 1 hora que eu tenho um compromisso. Então dentro dessa 1 hora que você escolheu, você vai orar 15 minutos, amém? Mas está mais tranquilo esse dia, então você faz um propósito e ora 30 minutos dentro daquela hora que você propôs com Deus. Tem gente que está orando mais de uma, amém, glória a Deus. Vai voltar domingo, se a gente reabrir, cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que estão conseguindo 15 minutos, também está bom. O importante é que a gente está conduzindo, está prosseguindo. E tem muitas pessoas, antes do culto agora, a irmã Raniele me mandou aqui no zap mais 3 nomes, pessoas que eu conheço, outros eu nem conheço. Quer dizer, pessoas que nem são da igreja, mas estão participando. Então você que está assistindo essa live, você que é da igreja, mas não estava sabendo, pode participar com a gente. Começou dia 5 e vai até dia 28. Tem que mandar vídeo orando? Não. Tem que mandar áudio orando? Não. Tem que filmar orando? Não. É dentro da tua casa, dentro do ônibus, no seu trabalho, aonde você estiver, você vai fazer o seu propósito e vai orar. E aí eu te passo uma lista com os propósitos que a gente tem tido, mas que são propósitos, fortalecimento dos irmãos, pelos aqueles que perderam o emprego, pelos desviados, pela pandemia, pelos governantes. São propósitos gerais que a gente tem feito em nome de Jesus. Então, a lista de oração está no Facebook, e quem quiser participar, bota aí no comentário, olha, bota aí meu nome, fulano de tal, 2h da manhã. Tá bom, vou colocar, só você nos mandar que a gente vai colocar em nome de Jesus. Criança pode orar? Pode, mas aí você vai dar uma cobradinha na criança. Claro que a criança não vai conseguir orar 1 hora, né? Se a criança orar 10 minutos, eu acho difícil, criança não tem muita paciência para as coisas. Mas vamos supor que a criança queira participar, pode colocar também o nome da criança. Você vai ver aí na lista que a Radassa está orando 2h da manhã, né? E aí a Raniele me mandou Radassa 2h, eu falei assim, da tarde, né? Ela não, da madruga. Aí eu falei, presbítero Wonder, como é que negócio é esse? 2h da manhã, ele, irmão, tem dia que eles vão dormir 4. Tem dia que eles vão dormir 4h da manhã. Então 2h está tranquilo. Então você veja, tem crianças orando. Então se a criança quiser também pode participar. O importante é a gente estar batendo na porta do céu, né? Pedindo ao Senhor fortalecimento, pedindo para que Ele encha nossas vidas, pedindo para que a nossa palavra seja cheia de unção, para que Ele nos use para outras pessoas, e Ele tem feito isso em nome de Jesus. Vamos orar então, encerrando. Glória a Deus. Esqueci algum anúncio? Muito obrigado. Domingo, Santa Ceia, eu tinha esquecido. Você que é membro da nossa igreja, que está em comunhão, domingo, Santa Ceia do Senhor. Se o culto for aberto, tranquilo, você vem participar aqui com a gente. Se não, vai ser da sua casa, você prepara o vinho, suco de uva, tem aqueles grandões. É mais caro essa garrafa, mas é o que a gente usa aqui na igreja. O grandão, compra esse, separa aí um pão também na sua casa para poder participar, tá bom? Se a igreja estiver aberta, você vem. Os idosos, mesmo que a igreja se abra, os idosos, as pessoas que estão no grupo de risco, não são recomendadas a vir. Então você pode fazer a Santa Ceia da sua casa em nome de Jesus. Agora acho que foi tudo, né? Acho que sim. Vamos orar então agradecendo em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença nesta noite. Muito obrigado pela vida dos instrumentistas, muito obrigado pela vida do pessoal do louvor, pelos nossos irmãos que estão aqui com a gente nessa noite, pelo compromisso de cada um, pelo amor, pelo zelo, ó Pai, pela tua obra, pelo comprometimento de cada um que está aqui com a gente. Que o Senhor continue abençoando essa equipe, que o Senhor continue abençoando essas vidas, esses lares, essas famílias aqui representadas. Eu entrego o meu irmão que está aqui me assistindo também. Eu entrego, Senhor, a casa dele, a casa dela, a família, Senhor, o lar. Que o Senhor possa ser e estar com eles também, ó Pai, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, a situação que temos passado, pedindo a Deus que os números possam
vir a ser favoráveis, pedindo que o Senhor possa entrar com providência, pedindo, ó Pai, que medicamentos possam fazer efeito, ó Deus, que vacinas, ó Pai, possam ser aprovadas, ó Pai, que o Senhor possa usar médicos, infectologistas, cientistas, ó Pai, que o Senhor possa usar equipes médicas, Senhor, profissionais de saúde, Senhor, que o Senhor seja com eles nessa noite, que o Senhor seja com governantes, com governadores, com prefeitos, com o presidente, Pai, dando sabedoria a cada um, ó Pai, instruindo eles, ó Pai, na boa gestão de recursos, ó Pai. E assim como o Senhor nos trouxe, eu peço que o Senhor nos reconduza aos nossos lares, guardados, protegidos e amparados, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um, Senhor, que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos possam dizer amém. Seja abençoado, está encerrado em nome de Jesus.